Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que finalmente o arcabouço fiscal foi divulgado. A medida que pretende aí substituir o teto de gastos no controle das contas públicas foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E entre outras medidas, ela busca aí zerar o déficit fiscal até ano que vem e a partir de 2025 apresentar superávit primário, um incremento nas receitas em torno de 100 a 150 bilhões de reais, com o fim aí de incentivos fiscais e, além disso, limita o crescimento das despesas em 70% do crescimento das receitas dos 12 meses anteriores. Essa medida agradou o mercado e fez com que a bolsa subisse forte na quinta-feira. Na sexta-feira, depois que o mercado passou a analisar com mais cuidado o novo arcabouço fiscal e principalmente as dúvidas que surgiram de onde que vai vir esse incremento das receitas e como esse pacote vai ser recepcionado pelo Congresso, acabou trazendo um pouco mais de cautela para o mercado e a nossa bolsa acabou caindo na sexta-feira, mas mesmo assim fecha essa semana no positivo, com uma alta de 3,09%. Nós tivemos ainda a divulgação da ata do Copom, que veio no mesmo tom cauteloso do comunicado da semana passada. A ata detalhou um pouco mais como foi essa decisão do Copom de manter aí a nossa taxa básica de juros em 13,75. Pediu serenidade e paciência quanto à queda da taxa de juros. Disse ainda que aumentar as metas de inflação não vai surtir o efeito de uma queda imediata na taxa de juros e, pelo contrário, pode trazer ainda mais a desancoragem das inflações para os anos de 2024 e 2025. Também criticou aí empréstimos subsidiados a taxa de juros mais baixas, como praticado pelo BNDES. Segundo a ata do Copom, isso prejudica ainda mais a queda da taxa de juros. Outro ponto importante é que o Brasil fechou um importante acordo com a China, que é o nosso principal parceiro comercial. Foi firmado um acordo entre Brasil e China para que as transações entre os dois países sejam convertidas diretamente de real para yuan ou vice-versa. Isso aí visa não ter mais o dólar como um intermediário entre os dois países. Isso faz parte de uma política de expansão da China que visa aí diminuir a sua dependência do dólar norte-americano. E a expectativa é que isso possa aumentar ainda mais o comércio entre os dois países. Nós tivemos ainda a divulgação do nosso IGPM, que veio com uma leve alta de 0,05. No ano, aí, o IGPM acumula uma alta bem baixa, de apenas 0,20%. Nós tivemos ainda a divulgação da taxa de desemprego, que subiu para 8,6%. Nós tivemos ainda a reunião do CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Fazenda, e eles determinaram aí qual deve ser a alíquota única do ICMS sobre a gasolina. Ficou estabelecida aí uma alíquota de 1,22 por litro. Lembrando que aí a maior alíquota hoje praticada no Brasil é de 1,24 por litro, que é praticado no Piauí. Então nós devemos ter um impacto aí quando essa alíquota passa a ser cobrada a partir do dia 1º de junho, no preço da gasolina, que deve subir. Além disso, o governo federal zerou os impostos de importação de painéis solares até 2026. E nós tivemos a divulgação da dívida pública federal, que teve um aumento de 1,41% no mês de fevereiro. Essa melhora no ambiente, principalmente trazida pelo novo arcabouço fiscal, fez com que o dólar encerrasse essa semana com uma queda de 3,06% e encerra essa semana cotado aos R$ 5,07. Já na renda fixa, nós tivemos alta em todos os índices. O DI para janeiro de 24, ele encerra essa semana com uma alta de 0,14 pontos base, cotado a 13,20%. Já o IMA geral encerra essa semana com uma alta de 0,25 pontos percentuais e encerra esse mês de março com uma alta de 1,86%. Já os pré-fixados tiveram melhor desempenho, uma alta essa semana de 0,38 pontos percentuais, encerram o mês de março com uma alta de 2,15%.
Falando agora da crise bancária internacional, ela deu um alívio essa semana. O Silicon Valley ele foi comprado pelo First Citizens Bank dos Estados Unidos, garantindo aí os seus depósitos. Enquanto isso, na Alemanha, o Deutsche Bank, que chegou aí a ter a sua solidez questionada na semana passada, o governo alemão garantiu que o banco é solvente e que não vai acontecer como aconteceu lá na Suíça com o Credit Suisse. Outra notícia que também agradou o mercado em relação à crise bancária é que Sérgio Hemmlet retorna como CEO do UBS para conduzir aí o complicado processo de aquisição do Credit Suisse. Além disso, a inflação dos Estados Unidos deu uma trégua esse mês. O PCA, que é a inflação de consumo, veio com uma alta de 0,6% e acumula nos últimos 12 meses uma alta de 5%, desacelerando aí dos 5,5% que vinham registrado no mês passado. Essa inflação é a que o Banco Central norte-americano usa aí para balizar a sua taxa de juros. Também na zona do euro, a inflação arrefeceu bastante nesse mês de março e no acumulado nos últimos 12 meses registra uma alta de 6,9%, mostrando aí que a inflação já dá sinais de queda. Essa melhora na inflação nos Estados Unidos fez com que as bolsas de lá fechassem em alta. O S&P 500 fechou com uma alta de 2,86%, a Nasdaq fecha com uma alta de 2,94% e o Dow Jones fecha com uma alta de 2,56%. Como a inflação também arrefeceu na Europa, a bolsa lá também fechou no positivo, com uma alta de 3% essa semana. Esse melhor ambiente internacional, aliado também a dados de consumo da China, que vieram melhores do que o esperado, fizeram com que as commodities subissem bastante essa semana. O petróleo teve uma alta de 7,19% e encerra essa semana com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $79,95. Já o minério de ferro encerra com uma alta de 3,18%, com a tonelada cotado aos $126. Para a semana que vem, nós temos uma semana mais curta, devido ao feriado da Semana Santa. Mas mesmo assim, nós temos a divulgação do payroll, que é o dado do emprego urbano dos Estados Unidos. E aqui no Brasil fica a expectativa pelo início da tramitação do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional. Muito obrigado e até a próxima semana.